eu mudo de assunto para voltar a falar sobre o caso Orelha, que voltou à tona depois que a Justiça catarinense arquivou o processo. Foi o pedido do Ministério Público. A repercussão nas redes sociais mudou a vida das famílias e de todos os envolvidos. Os pais dos adolescentes apontados inicialmente como suspeitos falaram com exclusividade à NDTV Record e é o que você vê agora na reportagem da Gabriela Mariotto. Finalmente, o sentimento de alívio. Um alívio de que realmente a justiça foi feita. Como eu repito, não em machismo, mas sim em fatos, em provas, e realmente vieram à tona. O filho dela foi apontado no inquérito policial como autor das agressões que resultaram na morte do cão Orelha em janeiro deste ano. A Polícia Civil de Santa Catarina solicitou a internação preventiva dele. Depois de uma análise minuciosa, o Ministério Público Estadual negou o pedido e solicitou o arquivamento do caso. No documento ao qual o Grupo ND teve acesso, eles identificam uma diferença nos horários registrados pelas câmeras dos condomínios e o horário do sistema público de videomonitoramento. Após correção, atestaram que o jovem indiciado não esteve na praia ao mesmo tempo que o cachorro. Também verificaram que o cão não apresentava machucados visíveis e que a morte poderia ter sido causada por uma doença óssea, a osteomielite. O pedido foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Estado, que pediu também a devolução do passaporte do jovem acusado. O inquérito de coação no curso do processo contra o marido e o cunhado desta mulher também foi arquivado. Eles eram investigados por ameaçar o porteiro do prédio, que teria supostamente visto as agressões ao cachorro. Ela explica que a situação com o homem não teve nenhuma relação com a morte do animal. Eu presenciei ele ameaçando meu filho de morte. Aí foi quando eu cheguei em casa, comentei isso com meu marido, ele prontamente falou, não, calma, já passou, né, é uma fala que passa tipo assim, não, tudo bem, deixa pra lá, eu preciso ir lá ver o que está acontecendo para tentar ver o que a gente pode resolver, porque isso não pode seguir dessa forma, e foi o que ele fez. Ele pode dar e deu no que deu. Não teve nenhuma relação? De forma alguma, nem foi falado, nem se sabia sobre o cachorro. O caso corria em segredo de justiça. Mesmo assim, dados pessoais dos adolescentes, desde nomes até número de telefone, acabaram expostos na internet. O filho deste casal foi apontado inicialmente como um dos agressores. Eles tiveram o endereço de casa veiculado nas redes sociais. E a questão do endereço é que preocupava muito a gente, né? Porque tiveram pessoas que passaram na frente de casa, a gente teve, né, relatório do pessoal da segurança de carro circulando, o pessoal passava aqui, ele gritava, assassino, essas coisas. Então a gente tinha um receio, ainda tem um receio nesse sentido. Uma loja online, tive que fechar. Eles conseguiram derrubar tudo da loja. Eu fui obrigada a fechar a loja. Ele quase, né, ele passou na faculdade e fizeram protesto para que ele não estudasse na faculdade, porque a faculdade era pública. As ameaças na internet alcançaram não só os investigados, mas todos ao redor. Somente naquele período, até o final de janeiro, 55 milhões de posts odiosos haviam circulado nas redes sociais. Quase 300 milhões de posts haviam sido objeto de re-uploads, de republicações. E temos uma mensuração de mais ou menos hoje, após 4 meses, algo em torno de 1 bilhão de posts odiosos e perseguidores, ou expondo indevidamente os adolescentes e os familiares, ou praticando algum tipo de postura odiosa, perseguidora contra todos esses envolvidos. A gente parou, eu fiquei quase 2 meses dentro de casa, eu e meu filho, meu marido até às vezes saía por conta do trabalho, mas eu fiquei, como me senti na época da Covid, trancada em casa, só saía para conversa com os advogados. A base de remédio, meu filho sem poder ir para aula, as aulas começaram, ele não pôde começar, teve que ficar fazendo aula sozinho em casa. Agora, com o arquivamento do caso, a comprovação de algo que as famílias já defendiam, a inocência dos jovens. Ainda assim, eles buscam explicações, como informações de um processo que corria em sigilo
foi tão amplamente divulgado nas redes sociais. Nós vamos aguardar a requisição do Ministério Público para que seja apurado se houve alguma irregularidade, se alguém feriu alguma regra, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou quanto as pessoas que, porventura, tenham incitado e difundido na internet. E também, na área civil, as indenizações também serão protocoladas para que seja apurado e indenizado, em que pese nenhum reparo vai ser feito com o sofrimento que a família sofreu até o momento. A real pauta em cima disso são os limites das redes sociais. E não que as outras pautas não sejam importantes, elas são, mas esse caso não se trata disso. Né? O que fizeram, da maneira como fizeram, na velocidade com que foi, a dimensão que tomou e o estrago que foi feito, eu não sei nem se dá para arrumar isso de alguma forma. Cicatrizes vão ficar, talvez até feridas que nunca cicatrizem para sempre. Agora, 12h29, é um caso que nós acompanhamos desde o começo, agora com essa atualização importante por parte da Justiça catarinense, o reconhecimento das solicitações e das orientações que foram feitas pela Promotoria de Justiça que avaliava o caso, recomendando então que o processo fosse arquivado pela falta de provas que confirmassem o envolvimento dos adolescentes na morte do cão comunitário da Praia Brava, o Orelha. É claro que é um tema que a gente segue de olho por aqui. Qualquer nova atualização traremos na nossa programação.